Oi, pessoal. Vamos desvendar o nosso caso da semana, então. A Preta, uma cadelinha que tinha em torno de 4 anos, 9 quilos, uma SRD, e ela chegou para consulta com relato de vômito e diarreia. E o proprietário relatou que primeiro ela estava com apetite seletivo, estava mais quietinha, mais chatinha para comer, e depois ficou em anorexia, parou de se alimentar e começou a apresentar vômito e diarreia. E ele também relatava que a diarreia estava bem sanguinolenta. Pelo relato dele, era com características de melena, era sangue digerido, né? E na anamnese a gente ainda detectou que a vacinação não estava no prazo adequado. E o paciente ele residia na Serra Catarinense. Eu atendo, né, na Serra Catarinense. Antes eu morava em Lages, agora em Campos Novos, que também é região serrana aqui do estado. Então é uma região muito fria e que durante o inverno não é comum os pacientes apresentarem babesiose e erliquiose aqui nessa região, que seria um dos diferenciais que a gente já vai ver por quê. Tá? No exame físico ela já estava hipotérmica, frequência cardíaca um pouco aumentada para o paciente do peso dela, frequência respiratória normal. Essa frequência cardíaca não é um dado que a gente pode afirmar que tem alguma descompensação hemodinâmica, porque um paciente é, normal, só pelo estresse do consultório, pode apresentar, né, esse aumento. Na palpação abdominal, ela apresentava dor abdominal, não era uma dor super intensa, mas era uma dor considerável, era visível que ela estava desconfortável na palpação abdominal. Os linfonodos inguinais e ilíacos estavam aumentados, as mucosas estavam bem ectéricas. E como foi atendido no plantão, esse animal foi realizado um tratamento sintomático, né? Então eu mediquei ele com maropitã, dipirona e butorfanol devido à dor abdominal. Estava com muita dor abdominal e o butorfanol é um ótimo fármaco de escolha para dor de origem visceral, né? Por ser um opioide agonista, antagonista, que atua muito bem para esse tipo de dor. E foi iniciada a fluidoterapia com solução fisiológica, o paciente já apresentava sinais de desidratação discreta, e ainda coletado sangue para hemograma e bioquímica sérica e urina para urinálise. Nos exames, o que a gente observou? Uma leucocitose, então os leucócitos aumentados. Aqui o meu valor de referência está um pouquinho superior, eu acho que eu peguei o valor de referência para felino, tá errado aqui, desconsiderem, tá? O valor de referência para canino é menor, então eu tenho leucocitose. Bastonetes aumentados e segmentados também aumentados. A presença de leucocitose com aumento dos bastonetes caracteriza um desvio à esquerda. Então, quando a gente se depara com esse tipo de padrão de leucograma, a gente tem que lembrar de inflamação aguda. Nem sempre esse quadro está associado à infecção, o que nesse caso é bem provável, mas nem sempre. Então, a gente precisa ligar o nosso direcionamento diagnóstico para causas de inflamação aguda e associar com os outros achados nos exames. Outros dados que a gente tem no exame aqui é uma linfopenia discreta e uma monocitose e ainda um aumento dos níveis de hematócrito, hemoglobina e hemácias associado à proteína plasmática aumentada. Aumento dos índices hematimétricos eritrocitários associado ao aumento de proteína plasmática total num paciente com provável desidratação é bem sugestivo de que houve hemoconcentração pela desidratação. Então a gente tem um leucograma de padrão inflamatório sugerindo que tem desidratação associada, o que a gente já viu lá clinicamente. Além disso, o paciente apresentava também linfopenia. Linfopenia, a gente deve pensar em infecção viral e também estresse da doença crônica ou liberação de cortisol, por mais que seja uma doença mais aguda, a liberação de cortisol pode sim causar linfopenia, mesmo numa doença mais aguda. Nos exames bioquímicos foi observado um aumento de ALT e fosfatase alcalina bem importante. Então, a ALT 591, fosfatase alcalina 644, são índices bem aumentados. A gente não fez todos os parâmetros de avaliação bioquímica, incluindo bilirrubinas, AST, mais dados por limitações financeiras. Então a gente também passa por isso, como eu imagino que muitos de vocês passam, e a gente acaba escolhendo o que vai ter mais impacto no manejo, no diagnóstico desse caso, né? Então foi constatado que tinha uma azotemia,
e sinais de lesão hepática pelo aumento da ALT e de colestase pelo aumento da fosfatase alcalina. Além disso, também foi observado glicose diminuída e albumina normal. Esses dois itens da bioquímica sérica, eles podem direcionar para um diagnóstico de desfunção hepática. Então, a gente pode ter lesão hepática, colestase. E alterações na função hepática estão associadas principalmente com queda na glicemia, na albumina e no colesterol. E aqui a gente tem albumina normal e glicose reduzida. Então, o que pode estar acontecendo com esse paciente? Uma das possibilidades é ele estar num quadro de sepse e já está baixando a glicemia, ou pela própria anorexia já tem uma glicemia mais baixa, apesar disso não ser tão esperado. Num paciente de 4 anos, uma glicemia por jejum, né? O paciente, em geral, entra em estado de catabolismo, faz glicogenólise hepática e aumenta esses níveis de glicose. Mas quando consome todo o glicogênio hepático, começa a baixar a glicemia, ou de fato já tem sinais de um quadro inicial de sepse, que é possível diante da clínica desse paciente. E aí, a urinálise também nos dá alguns sinais. A densidade urinária está reduzida para um paciente que está desidratado, a gente viu clinicamente, a gente viu lá no exame de sangue, no hemograma que sugeria desidratação. E ainda tem proteinúria e hematúria, tá? Então, hemácias bem aumentadas e foi detectada uma bacteriúria discreta. Diante disso tudo, o que a gente precisa pensar, né? Quais são, o que pode causar lesão e colestase associada à azotemia? Então, esse quadro ele pode ser causado por uma infinidade de doenças. Sendo uma fêmea, uma das primeiras coisas que a gente poderia pensar é a piometra. Mas essa cadela era castrada, então a piometra clássica não entra na nossa lista de diferenciais. Mas piometra de Couto seria uma possibilidade e que precisa ser avaliado nesse sentido. Então, que mais? Uma infecção viral como hepatite infecciosa canina pode causar essas alterações? Poderia, porque o paciente pode apresentar sinais de hepatite e colangite, então aumento de LTFA, e pelo vômito e diarreia, desidratação e uma azotemia pré-renal secundária. Geralmente a azotemia pré-renal não tem índices tão aumentados de ureia e creatinina, mas a creatinina não está tão alta, né? Então, 3 creatinina para canino é considerado um aumento moderado. De qualquer forma, para a gente investigar melhor essa questão, o ideal é fazer a dosagem de creatinina estável, que é a dosagem de creatinina após hidratar o paciente. Mas a gente acabou não fazendo esse exame no dia seguinte, após hidratação, porque teve um novo dado no ultrassom que nos direcionou para um diagnóstico bem possível, que é a leptospirose. Como eu estava falando, nas possibilidades diagnósticas, então uma piometra de Couto poderia causar isso? Sim, qualquer causa potencial de bacteremia e sepse pode levar a sinais de lesão hepática, colestase e azotemia simultâneas. Azotemia tanto de origem pré-renal, nos casos de bacteremia e sepse, quanto renal, porque o paciente com bacteremia e sepse pode ter deposição de imunocomplexos e nefrite secundária, pielonefrite secundária, então sim, a gente precisa considerar uma gastroenterite bacteriana grave, com supercrescimento bacteriano intestinal, contaminação ascendente do fígado, tá? Uma hepatite secundária associada a uma azotemia pré-renal também poderia estar causando esses achados, tanto no hemograma quanto na bioquímica sérica. Então, diante de tudo isso, o principal exame que a gente precisa fazer para começar a melhorar nosso direcionamento diagnóstico é o ultrassom de abdômen. Eu trouxe alguns diferenciais aqui para vocês de causas de abdômen agudo, que o paciente se enquadra num quadro de abdômen agudo, né? Tinha uma dor abdominal que não era tão intensa, mas tinha dor abdominal, vômito, diarreia, já estava hipotérmico. Então, doenças do sistema gastrointestinal, pancreático, hepatobiliar, toda essa lista aqui que a gente viu num caso que eu postei lá em dezembro, de um paciente que apresentava hepatite supurativa. E os achados nos exames desse paciente eram bem similares ao que a gente está vendo aqui hoje.
com exceção da azotemia, que aquele paciente ainda não apresentava. Além das causas gastrointestinais, de dor abdominal, vômito e diarreia, a gente deve lembrar também das causas urinárias e do trato genital. Então, causas de uroperitônio pode causar azotemia, mas não causaria alterações importantes na LTFA, então fica menos provável. Pielonefrite aguda pode sim causar alterações hepáticas secundárias, porque é uma doença com potencial muito grande para causar bacteremia e sepse. E aí o fígado é órgão-alvo de infecção secundária nas situações de bacteremia e sepse, assim como prostatite, assim como piometra, assim como torção uterina. Então a gente precisa do ultrassom para conseguir direcionar em relação a essas causas. O ultrassom foi realizado nesse animal e a gente não observou sinais de piometra de Coto, de pielonefrite importante, né? A doença que a gente fechou o diagnóstico causa pielonefrite também, mas causa principalmente uma nefrite tubular e nefrite intersticial. Então, com esse exame, a gente detectou um sinal de banda medular, que é um achado ultrassonográfico que pode sugerir leptospirose, contato com leptospira. Não fecha o diagnóstico, tá, gente? Mas é um achado ultrassonográfico que sim, pode sugerir essa investigação. Então, nós temos um paciente com azotemia, um paciente com alteração sugestiva de lesão hepática associada à colestase. Então, é bem possível que nessa síndrome de hepatite e doença renal concomitante, a gente precisa pensar e excluir a leptospirose. Ainda mais que é um paciente que não recebeu vacinação nos últimos anos. Então, é bem possível, né? Lembrar que os títulos de de anticorpos para leptospirose, eles baixam em média 6 meses após a vacinação. Então, em áreas com grande desafio, é recomendada a vacinação com vacina separada, só para lepto, sem ser V10 e V8, né, que tem os outros agentes junto, a cada 6 meses. O que não é a nossa realidade aqui, não é muito comum o diagnóstico de leptospirose aqui na região. Eu já atendi alguns casos, mas não é tão comum. Então, o nosso ultrassom, ele principalmente descartou outras causas de quadros similares, como eu expliquei para vocês, né, em grande parte desse vídeo, como piometra de Coto, peritonite, azotemia pós-renal, todas possíveis doenças com diagnóstico ultrassonográfico muito claro foram descartadas. E ainda a gente achou um sinal em ambos os rins que podem sugerir contato com leptospirose. E aí, antes de falar na sorologia, foi confirmado que era leptospirose nesse caso, tá? Quando saiu o resultado do hemograma, a paciente continuava piorando bastante, ela ainda não tinha respondido ao tratamento antiemético, vomitava muito e tinha um padrão leucocitário sugestivo de inflamação aguda com leucocitose e desvio à esquerda. Naquele momento eu optei por iniciar o protocolo de ampicilina associado àquele protocolo de butorfanol, maroptante e dipirona que eu havia administrado. Eu adicionei ranitidina, porque o paciente ainda apresentava muito vômito. A ranitidina, além de promover uma redução na produção de ácido clorídrico, por ser um inibidor de receptores H2, ela também tem um efeito procinético. Então, ela aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico e ajuda no controle do vômito. Então, foi isso que eu fiz antes de ter todos esses resultados. O que é importante a gente considerar aqui, gente? Sempre que a gente tem indícios clínicos de infecção, inflamação ou infecção, e a paciente apresentava uma diarreia bem intensa, sanguinolenta, e já hipotérmica, né, que poderia estar direcionando aí para um quadro de septicemia, é prudente entrar com antibiótico terapia, tá? Eu optei por entrar inicialmente com ampicilina, porque a ampicilina é uma aminopenicilina semissintética que atua tanto contra gram-positivo e gram-negativo, além de aeróbicos e anaeróbicos. Então, ela atua nos 4 quadrantes. É uma ótima opção quando a gente não tem um diagnóstico definitivo e precisa, indicada a antibiótico terapia. Então, felizmente, nesse caso, eu acertei essa abordagem, porque a gente tinha todos os indícios de leptospirose, encaminhou a amostra para análise para verificar se tinha um quadro compatível com leptospira mesmo,
Foi feita a sorologia, eu não tinha acesso na época, esse caso foi atendido há um tempinho atrás, a PCR aqui na região. Mesmo a sorologia demora de 2 a 5 dias para chegar o resultado. Então a gente não poderia esperar tudo isso, provavelmente a paciente teria vindo a óbito. E infelizmente esse caso foi um dos únicos que eu vi sobreviver até hoje de leptospirose. Então essa paciente ficou internada por em torno de 5 dias, eu não vou lembrar exatamente, mas ela evoluiu bem com o tratamento. Em 48 horas após a internação, a gente repetiu a creatinina. Eu tinha limitação financeira, eu não podia fazer todos os exames de novo, não consegui repetir o hemograma, mas os níveis de creatinina já vinham baixado, já tinha baixado bastante. Estava próximo do limite superior. E a gente fez a manutenção desse tratamento por 10 dias, tá? E depois a paciente ficou bem, já estava se alimentando, já tinha ido para casa. E foi prescrito doxiciclina para tratar o estrado de portador que pode persistir após o tratamento com uma aminopenicilina, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado na abordagem terapêutica, não se deve usar fármacos com um potencial nefrotóxico maior nesses pacientes, evitar miscelânea, tá? Jamais se deve associar mais de um fármaco se um é suficiente para, principalmente antibiótico, se um é suficiente para controlar a infecção, o paciente evoluía bem, não tem por que fazer ceftriaxona, não tem por que adicionar metronidazol, que algumas pessoas já me perguntaram em relação a isso. Porque, gente, como a gente tinha indícios muito sugestivos de leptospirose, a sorologia demorou ainda para sair, em torno de 3 dias, como eu falei anteriormente. Se a gente usa aqui fármacos que vão potencializar o efeito nefrotóxico, né? Por exemplo, cefalosporinas, como a ceftriaxona, que é muito utilizada nas abordagens às cegas, né? Quando a gente precisa de uma antibiótico terapia sem ter certeza do diagnóstico, o que eu discordo. Nunca iniciar com um antibiótico de última geração nessas situações, a gente precisa pensar bem na nossa abordagem. A gente não deve ficar associando um monte de coisa, porque pode piorar, sim, a função renal. Então, essa paciente, felizmente, evoluiu bem, tá? E depois ela foi medicada com doxiciclina, não apresentou nenhum sintoma. E eu acabei, depois a proprietária não voltou mais, então o acompanhamento a longo prazo da função renal não foi realizado por falta de retorno, mas da fase aguda, e se eu não me engano foi com 30 dias ela voltou para reavaliação e estava tudo ok, níveis de creatinina normal, tudo bem, mas a longo prazo não. Beleza? Esse foi o caso de hoje, beijo, até a próxima!